Gabriel, vem aqui, fala algumas coisas. Ai, Ricardo, coitado. Podcast Uma Opinião. O Gabista é brancão. Esse é o cara mais entediante do mundo. Vagabunda do caralho. Seu homozão. Ivanola de... Podcast Uma Opinião. Eu acho que a gente tinha que fazer um documentário sobre isso. Oi? Vou dar uma opinião, hein? E aí, seus bandos de pela saco, estamos de volta, não morremos ainda. Oh, aleluia, caralho! Estamos vivos ainda e estamos trazendo uma edição especial do podcast Uma Opinião, o primeiro deste ano de 2025, para desabafarmos e contarmos o que aconteceu durante esses primeiros 10 meses, praticamente desse ano de 2025. Porra! Tudo isso? Para explicar os nossos sumiços, explicar algumas situações e também, né, a gente voltar a dar aqueles pitacos, porque a gente tava com saudade também. A gente tava com saudade de dar aqueles pitaquinhos, aquelas nossas opiniões, rolar créditos sobre as mais diversas notícias cabaçais deste nosso Brasil varonil. E para isso estamos eu e o meu querido parceirinho fiel polaco, mais uma vez reunidos aqui, Robson Rosman, lá em São José dos Pinhais, e eu aqui em Santa Maria, não vou sair nunca desse buraco. Que é isso? Muito boa noite, bom dia, boa tarde, meu querido Robinho Groisman. E aí, pessoal, a gente decidiu fazer essa gravação aqui pra gente dar uma certa satisfação aos nossos 50 ouvintes, né, que nós temos. Nossa audiência desqualificada. Eu acabei de me babar tudo aqui que eu tava tomando um chá. Nossa! Deixa eu tirar o microfone daqui. Tá quente ainda, puta que pariu. Pera aí. Ai, cara, é uma pena que não tem câmera nessa hora, porque ele tá com a câmera fechada. Agora eu vou ficar com puta cheiro de canela. Não podia ter uma abertura de temporada melhor, né? Do que essa, cara. Eu aqui na abertura ele se baba inteiro. Não, é que pra variar eu tô gravando deitado na cama, né? Eu utilizei um ângulo errôneo aqui e daí começou a cair tudo na minha cara aqui. Puta que pariu, tomara que não tenha dado um curta-circuito no microfone aí. Dito isso, pessoal, então agora vamos para o quadro do Ivan. O quê? Um momento. Eu estou ouvindo aqui do diretor do programa, que sou eu mesmo, que não vai ter mais nenhum quadro do Ivan. Bom, então, gente, o negócio é o seguinte. Nós viemos por meio deste aqui explicar a vocês o motivo desse nosso sumiço, né? Então, pessoal, foi uma série de merdas aí, né, que rolaram, mas eu anotei 3 aqui que eu acho que foram, assim, numa proporção maior. A primeira coisa foi o Ivan. Não, nosso amigo que tem algum problema cromossômico. Às vezes ele falava umas merdas lá, né? E assim, a gente vive falando umas merdas, mas a gente tem um código de conduta interno que existem certas coisas que a gente evita ficar zoando, assim, e tal. Não é tipo, meu Deus, eles se renderam ao politicamente correto. Não é nada disso. É um negócio entre é um código, como é que a gente pode dizer? Entre cavalheiros, ou coisa parecida. A zoeira não tem limites até a página 2. A gente é que nem o cara lá do... Como é que é o nome daquele cara? Cássio Zogro, que fala que eles são os gangsters da comédia, que não tem limite, não sei o quê. Aí o Arthur Petri faz uma teoria lá, fode a vida deles, e aí eles começam a fazer mimimi e, né, provam que eles são uma farsa. Mas eu estou abrindo muitas abas aqui. Voltando ao assunto do Ivan, então assim, ele falava umas coisas assim, de vez em quando, que a gente falava, ô bicho, não fala isso não. E não é nada assim que chegou aí pro ar ou coisa parecida, ele falava em off mesmo, assim. Os caras vão achar que o Ivan é nazista, mas enfim. Aí a gente falava tipo, ô bicho, não fala isso.
Aí, né, o cara falou uma vez, né, eu achei meio ruim. Aí, beleza, falamos pra ele não falar mais. Aí ele falou 2 vezes, a gente já ficou meio puto. Daí, beleza, não fala mais. Aí o cara falou a 3ª vez, a gente tirou ele do grupo. E aí ele ficou enchendo o saco, porque ele queria voltar pro grupo. Ficou um tempo fora lá na geladeira. E daí a gente falou, tá, vamos colocar o cara no grupo de volta, porque, né, pô, o cara, ele fez 1 vez, fez 2 vezes, fez 3 vezes, ficou na geladeira, o cara não vai correr o risco de fazer isso de novo, né? E daí, meus queridos, adivinham o que aconteceu? Ele fez pela 4ª vez. Eu bloqueei ele de todas as redes sociais, mas hoje em dia eu já desbloqueei ele. Então a gente tá numa fase meio amo-inimigo, né, que nem eu disse. Então, assim, eu não quero citar nomes, né? Mas quando o Ivan gravava, a gente recebia umas certas reclamações, assim. Mas era tipo, porra, mano, eu queria gravar o podcast, mas o Ivan vai participar, vai ser um saco, então não vou querer gravar. Ou então, é tipo, porra, mano, o Ivan fica com aquelas coisas dele, não sei o quê, porque o Ivan, ele corta o pessoal, fica carimbando, ou ele é o famoso senhor prolixo, né? Porque o cara, ele conta uma história que poderia ser contada em 2 minutos, em 20, e repete umas 3 vezes aquilo que você já entendeu, né? Mas uma coisa a gente, né, deu um cartão vermelho para ele, que é o Geek Indica, né? Conforme vocês devem ter percebido, não tem mais o Geek Indica no PSQ, porque ele precisa aprender uma lição que os atos dele têm consequências. Nossa, eu tenho que responder pelas minhas ações? Então, assim, pessoal, eu acho que o Ivan, ele vai ter que procurar o caminhão de onde ele caiu, né? Porque ninguém tem paciência de gravar com ele. Agora vamos para um outro tópico aqui, que é a questão do nosso amigo Ricardo, né, o Ricardo Prado, ou Ricardinho, conforme o Vinícius chamava ele, que ele ficava puto da cara, porque assim, teve um dia que ele mandou uma mensagem para mim, né, no meu privado, falou que tinha acontecido, né, umas paradas e que ele ia ter que sair do grupo por um tempo. Aí eu pensei assim, tipo, ué, o que será que aconteceu, né? Pode ter acontecido uma merda ou coisa assim, mas você não precisa necessariamente sair de um grupo, né? Você pode arquivar ele ou de repente você pode trancar a conversa, mas, né, a gente entende, né, o lado do cara e beleza, se ele quer fazer isso, ok. Daí ele saiu do grupo e um belo dia eu comecei a ver uns negócios no Facebook, quando eu ainda tinha Facebook, que hoje em dia eu já não tenho mais. Então, assim, vocês estavam com saudades disso, né? Mas, voltando aqui. Aí um dia eu vi no Facebook, né, na época que eu tinha lá o perfil, umas coisas assim que ele tava postando, tipo uns jabás, assim, de uns produtos aleatórios, assim. Daí eu fiquei pensando, tipo, ué, mas será que o Ricardo, ele virou muambeiro aí, que ele tá vendendo coisa da China, do Paraguai, sei lá o quê? Pelo que eu entendi, né, que eu estou fazendo uma teoria aqui, eu acho que ele deve ter feito algum tipo de página que serve para divulgar coisas, tipo tralhas, que talvez as pessoas tenham interesse em comprar, só que ao invés dele receber uma comissão ou alguma coisa, ou ele mesmo vender, o que ele ganha seria engajamento, vamos dizer assim. As pessoas curtindo a página dele, querendo ver coisas aleatórias para comprar, ou sei lá. Clique no link aqui para acessar o produto, só que não era clicável. Então nem isso a pessoa conseguia fazer, ela tinha que copiar um puta link gigante lá, para daí abrir o produto, né? E eram de várias lojas diferentes, então não é como se ele estivesse vendendo aquilo lá e tudo mais. Daí eu pensei, né, que ele pudesse ter sido hackeado, coisa assim, e eu mandei uma mensagem para ele e falei, tipo, tá aparecendo umas coisas estranhas aí de uns produtos no Facebook, você que tá fazendo isso daí ou coisa parecida. Aí ele falou, tipo assim, que tinha acontecido uma coisa meio complicada, meio foda, mas que por sorte já tinha sido resolvido e que amanhã ele ia contar.
Só que, né, conforme vocês devem ter percebido, o amanhã nunca chegou, né? Então, eu também vi que ele tinha começado a postar umas coisas também num perfil do Instagram lá que era baseado em coisas televisivas, né? Que ele colocou o nome também de Wavefront TV, que era o nome do projeto lá do podcast que começou com ele e o Gabriel, e daí a gente começou a participar também. Só que daí eu vi que ele estava postando um vídeo por semana e eu achei interessante, só que eu pensei assim, cara, eu quero ver quanto tempo que vai durar isso, porque esse tipo de vídeo curto, infelizmente você tem que ficar postando praticamente todo dia, pelo menos, umas 2, 3, 4 vezes conteúdo por dia, nem que seja uma vez por dia, só que todo dia. E ele estava postando uma vez por semana e eu pensei assim, cara, vai chegar uma hora que eu acho que não vai ter mais o que postar, talvez, né? E foi o que aconteceu, porque pelo menos eu não vi mais nenhuma atualização desse projeto que ele estava tentando fazer. O Alex falou pra gente também que parece que o Ricardo perguntou se o Alex queria voltar com aquele X Entreveiro que eles estavam fazendo, né, que era um podcast também, mas parece que não deu certo com o Alex, ou sei lá o que aconteceu. E tipo assim, o Ricardo no geral ele não tá falando mais com a gente, né? Tanto que a última vez que eu falei alguma coisa com ele foi em relação ao próximo problema, né, ao próximo tópico que eu vou abordar aqui, que é um negócio de monetização, que eu falei para ele, tipo, olha, a monetização do nosso canal aqui deu merda, tiraram a monetização. E daí ele respondeu tipo, putz, é foda, não se aprofundou. Se ele estiver ouvindo isso, a gente tá dando aqui um espaço, vamos dizer assim, um direito de resposta, né? Se ele quiser escrever alguma coisa pra gente. É pra ele, pro Ivan não. Se ele quiser escrever alguma coisa pra gente, ou gravar um áudio, mandar alguma coisa aí, a gente coloca no próximo episódio, ou de repente a gente vê aí, porque nessa época a gente até convidou ele pra participar dos últimos reacts aí que foram pro ar, mas ele falou que não dava, ou então não respondeu mais a gente. Daí o que acontece? É foda porque começam a surgir teorias, né? Então o Gabriel, por exemplo, ele falou assim, olha gente, talvez o cara arranjou um novo círculo de amigos aí e ele simplesmente não quer mais ser amigo da gente. E daí a gente fica meio confuso, porque esses dias, por exemplo, ele postou um TBT lá da época que a gente estava na Fusão TV, né, que a gente foi visitar lá, no estúdio, né, da Fusão Podcast, que a gente falou com o Léo lá e tal. A gente tirou umas fotos lá, ele colocou e ele marcou a gente. Então, tipo, eu fui lá, né, curti a foto, o story, na verdade, né. Então, não é como se ele tivesse execrado a gente, né. E conforme eu comentei ali, né, o último tópico, já adiantou, foi um problema também de monetização que a gente teve. Já estamos cheios de cagada, isso aí veio pra, sei lá, cortar o resto do cu da gente. Porque o que acontece? A gente ganha, tipo, muito pouco no YouTube, porque é que nem eu falei, cada episódio do nosso podcast tem, tipo, sei lá, 50 visualizações. A gente tá, o que? Deu 5 temporadas, acho. Então, sim. Porra, deu 5 anos fazendo podcast, a gente imaginava que hoje em dia a gente ia ter pelo menos, sei lá, umas 1.500 visualizações por episódio, que eu imagino que seria uma quantidade ok para o número de inscritos que a gente tem, que são 3.000 e pouco, acho. 3.300 e alguma coisa. Então a gente ganha bem pouco. Vamos dizer assim que a gente ganha, sei lá, 10 centavos por mês. E daí você pode pensar assim, porra, mas tanto faz tirarem a monetização dos caras, eles já ganhavam um pouco mesmo. Só que uma coisa é você ganhar 10 centavos por mês, que é algo ruim, e a outra é nem isso você ganhar, né? Então você pensa, tipo, porra, antes pelo menos eu ganhava 10 centavos, né? Agora eu não tô ganhando nada. Então, tipo, isso é fora que se a gente tivesse ganhando pouco, né? E do nada, sei lá, a gente começa a viralizar por algum motivo, né? Sei lá, um corte nosso deu sei lá quantas 1000 visualizações. Se um dia, né, a gente tiver um público maior, daí, porra, não tem monetização e tal.
Mas o que aconteceu, né? A gente recebeu, né, um e-mail do YouTube falando, a gente tirou a monetização do canal de vocês, blá, blá, blá. E aí a gente foi, né, tentar ver o que era, e eles estavam alegando que a gente estava com conteúdo duplicado. E aí é um saco, porque quando a gente vai mandar a contestação, a gente tem que gravar um vídeo de até 5 minutos falando a URL do canal e explicando, né, por que eles fizeram merda e tudo mais. E daí a gente fez um vídeo gravando a tela do computador, mostrando todos os nossos conteúdos e explicando que, né, porra, a gente tá fazendo um podcast, então é um conteúdo original e blá blá blá. E os reacts que a gente faz, ou fazia, sei lá, a gente altera o suficiente o conteúdo, né, para não ser considerado parada reaproveitada. Só que daí os caras cagaram para nossa explicação e continuaram deixando a gente sem monetização. E aí eles falaram tipo, olha, você pode tentar de novo, mas aqui 90 fucking dias. E aí quando deu os 90 fucking dias, o Vinícius até comentou comigo, aí eu fui ver lá, a gente mandou de novo, só que assim, eles falam que você tem que excluir uns vídeos e coisa do tipo. Aí eu pensei assim, será que os caras estão falando que os cortes que a gente coloca do podcast é considerado conteúdo reutilizável ou coisa parecida? Aí a gente decidiu arriscar e a gente fez uma limpa em algumas merdas do canal, né? A gente deixou o principal, que são os reacts, os podcasts, enfim, o que presta, né? Aí a gente tirou os cortes, daí a gente mandou para avaliação de novo. E daí adivinha o que acontece? Eles negaram de novo. Só que daí eu comecei a pensar, porque assim, eu consegui achar uma informação lá, que eu não lembro se eles mandaram no e-mail de resposta, ou se eu fui atrás, que era uma informação que até então eu não tinha, que eu não sabia nem como chegar nela. Que eles falam que a forma que eles veem os vídeos que eles vão analisar e tudo mais, ou eles pegam o conteúdo mais recente do canal, ou eles pegam geralmente pelos vídeos mais vistos. E aí o que acontece? Se você for ver os vídeos mais vistos, tem 2 vídeos lá que são relacionados ao Show do Milhão, que é uns participantes burros e tal, e é da época que era a temporada que o Celso Portiolli apresentava. E o que acontece? 21. Na época, o Robinho, né, teve a brilhante ideia de fazer um compilado desses participantes burros. E aí, a princípio, a nossa ideia era fazer um react. Só que eu achei que ia ficar um negócio muito longo, com muitas partes. E eu decidi fazer um negócio mais simples e só colocar umas zoeiras escritas na tela. Então, eu imagino que o YouTube está considerando, por causa desses 2 vídeos, como se fosse tipo, você só escreveu umas coisas na tela, então você não alterou o conteúdo suficientemente. Então a nossa última cartada vai ser apagar esses 2 vídeos, infelizmente, e aí a gente vai mandar para análise de novo. Aí se mesmo assim não dá certo, daí realmente não tem o que fazer. Só que, novamente, o que acontece? A gente tem que esperar 90 fucking dias. Então a gente só vai conseguir fazer isso de novo no dia 10 de dezembro. Bom, gente, então o Robson aí explicou basicamente os motivos, né, que nos levaram a dar essa parada aí nas produções sem qualidade aqui do canal. Então o Robson agora, depois de ter explicado tudo isso, agora ele vai explicar como é que o canal vai funcionar a partir de agora, né, que a gente tá aqui retomando as gravações, mas a gente vai fazer de uma maneira diferenciada até dezembro, que a gente vai tentar remonetizar o canal de novo, a gente vai tentar readequar o canal para ver se eles param de putaria e nos remonetizam, né? Então o Robson agora vai explicar para vocês como é que vai se dar o canal agora a partir de hoje, né? De agora, Robin. A gente está pensando em continuar aqui com o podcast, uma opinião. Só que como a gente já está praticamente quase no final do ano e a gente está meio atarefado com algumas coisas aqui, principalmente eu, porque eu estou mexendo com 1 milhão de coisas relacionadas à casa, que eu
foi construída aqui e tal, porque eu queria ter uma casa e agora eu tenho uma casa. A gente até pensa em gravar uns reacts e coisa e tal, só que por enquanto a gente não tem uma ideia certa de quando que a gente vai gravar e quando que isso vai ir pro ar, né? Porque a gente não pode ficar arriscando gravar esse tipo de conteúdo para ter problema com direitos autorais e coisa do tipo. Mas o podcast é algo que a gente gostava de fazer e tal. Então a gente está pensando em continuar com ele até o final do ano, só que provavelmente vai ser uma vez ao mês, porque a gente quer fazer ele no estilo antigo, que é editado e com inserts e coisas do tipo, né? Aquela edição psicodélica, que é meio que marca registrada do nosso podcast. Então, como são poucos episódios daqui até o final do ano, a gente pensou em chamar essa temporada de 2025 de Vida Pós Uma Opinião. A gente vai fazer então esse episódio que a gente está gravando agora, vocês estão ouvindo ele em outubro, aí vai ter um episódio em novembro e vai ter um episódio em dezembro. O episódio em dezembro, ele vai ir ao ar depois que a gente já teve a resposta se a gente teve a monetização do canal de novo ou não. E aí a gente vai decidir, dependendo do resultado, se a gente continua com ele normalmente em 2026 ou não. Porque o que acontece? Caso a monetização volte, a gente pode continuar normalmente. Apesar que eu pensei num outro formato, mas eu já vou falar para vocês. Agora, se não tiver a monetização, aí a gente está pensando em fazer uma espécie de chantagem com vocês, nossos 50 ouvintes, do tipo assim, a gente mete um live pix ou coisa de doação, apoia-se, alguma merda desse tipo aí, e aí se a gente não receber pelo menos uma doação, um apoio, um live pix, alguma merda desse tipo, aí a gente simplesmente para e não faz mais porra nenhuma, né? Porque a gente tem trabalho para fazer isso aqui, por incrível que pareça. Então, se a gente não conseguir tirar pelo menos, sei lá, R$5, né, por episódio, pelo amor de Deus. E sobre a questão do formato, eu estava pensando em ano que vem, caso, né, a gente continue com o podcast, a gente fazer em formato de vídeo e em live. Porque daí a gente consegue interagir com, né, quem quer que esteja assistindo na hora. Tem a questão do Live Pix que eu falei, que daí é mais uma interação que a gente pode fazer. Também dá pra gente fazer algumas coisas meio psicodélicas aí, tipo, o Vinícius compra uma soundboard, sei lá, e a gente fica tentando fazer uma coisa muito louca aí, porque até lá eu provavelmente já vou ter arrumado todas as coisas do meu quarto, então vai ter um cenáriozinho psicodélico. E aí a gente está pensando em como que vai fazer para aparecer todos os membros, né? Porque também não fica legal fazer naquele estilo que a gente fez, por exemplo, na segunda temporada do Uma Opinião, que parecia uma reunião do Teams, o negócio. A gente está tentando ver umas formas aí de fazer um switcher muito louco, vamos dizer assim, porque seria legal se, por exemplo, o Vinícius, como é o apresentador, ele, né, começa aí apresentando no quarto dele isso, e tudo mais, e aí quando os outros participantes vão falando, a imagem muda para eles, mas pode ter tipo uma versão que a imagem está no fundo e outra versão que aparece só a imagem da pessoa falando, ou coisa do tipo, que nem eu dei uma ideia de fazer uma espécie de croma, colocar uma TVzinha velha no fundo, e aí um dos participantes aparece lá. Daí quando ele tá fazendo um comentário e tudo mais, ele aparece em tela cheia e coisas desse tipo. Daí o Gabriel, ele fica de frescura, né? Por exemplo, né, hoje ele não tá gravando porque ele foi no 1000º casamento do ano, né? Que aparentemente toda hora chamam ele para algum casamento. E daí ele fica de frescura para participar de imagem, não sei o que. Daí a gente até falou que qualquer coisa dava para fazer tipo um radinho. E aí as coisas que ele vai falando fica aparecendo as ondas assim sonoras e tudo mais. Então são ideias psicodélicas que a gente está tentando fazer aqui para ver se vai dar certo ou não.
E uma outra coisa daí em relação à nossa linha editorial, vamos dizer assim, que assim, antes a gente pegava notícias que eram zoeiras, e aí a gente fazia comentários, né, zoeiros, mas também poderia fazer comentários sérios. E a gente pegava notícias sérias, que daí a gente podia fazer comentários sérios ou podia fazer comentários zoeiros. Então, era um negócio meio bipolar, assim. E na última temporada também eu evitei de pegar notícias assim mais voltadas à política e tal, porque política é um negócio que basicamente serve para você passar raiva, né? Você já tá querendo limpar a mente, ouvindo alguma merda para dar risada ou coisa parecida. E aí você fica, né, ouvindo os caras falando de política, que é chato, irritante e blá blá blá. E sem falar que a gente odeia os esquerdistas e odeia os bolsonaristas, né? Então as pessoas não querem ouvir a gente falando bem, sei lá, do MBL. Eles não querem ouvir isso daí. Então, né, não tem por que a gente seguir alguma coisa assim. Então a minha ideia, né, em matéria de linha editorial é que a partir de hoje a gente leia notícias bizarras, fale muita merda, e às vezes a gente até pode pegar uma notícia séria, mas que a gente vai falar merda em cima dela também, né? Resumindo, não vamos falar mais nada sério daqui pra frente. É que assim, eu vou dar um exemplo prático pra vocês. Vamos supor que tem uma notícia de um cara que ele foi parar no hospital porque ele tava com uma garrafa enfiada no cu. Então, tipo, a gente vai zoar porque o cara tava com uma garrafa enfiada no cu. Agora, se a gente pega, por exemplo... Por que eu pensei nisso, cara? Na hora que tu começou a falar, não, vamos dar um exemplo prático, que eu pensei, tá, ele vai fazer alguma coisa. A hora que ele começou a falar, vamos imaginar um cara, aí eu falei, tá, é a garrafa enfiada na bunda. Tem outro exemplo melhor. Então... Ele é especialista nisso. E daí vamos supor que, por exemplo, tem uma outra matéria que tá falando assim, o vizinho ficou puto da cara com o cachorro, foi lá e deu um tiro nele. A gente não vai fazer a matéria falando, olha pessoal, esse cara é um filho da puta, porque eu sou amante dos animais, ele foi lá e deu um tiro no cachorro, isso é errado. Não, a gente vai falar que a gente gostou que ele deu um tiro no cachorro, porque cachorro é um bicho filha da puta que só sabe ficar fazendo barulho, latindo o dia inteiro, enchendo o saco. Então vocês entenderam agora a linha do negócio? A gente pode muito bem conseguir mais visualizações e mais processos. Outro exemplo de um grande clássico, né? Um clássico imortal do nosso canal, o pequeno Luiz Otávio. Inclusive temos que fazer uma pesquisa para ver como é que anda ele, né? Como é que anda esta cria. É coisa séria, velho. Que, assim, quando a gente leu a matéria, era uma matéria de um bebê que tinha uma doença rara. A gente falou, nossa, olha que triste, o bebê tem uma doença rara. Não, a gente ficou criando situações hipotéticas absurdas, falando tipo, mano, imagine se o cara cresce porque ele conseguiu a doação lá de sei lá quantos milhões que ele precisava. Conseguiu ter uma vida normal. Para fazer a cirurgia lá e sobreviver, não sei o que, e daí o cara vira o novo Hitler. Não! Entendeu? Ou então, tipo, o cara vai fazer, precisa viajar lá pra puta que pariu e daí o avião cai. Bicho! No meio da viagem. Ou então, daqui 30 anos ele morre atropelado. Esse tipo de merda que a gente fala aqui, isso é uma opinião. Esse é a razão da minha vida. Ou é irritar as pessoas ou é fazer elas rir. Então, se você se irritou com isso que eu falei, ou se você riu desta merda que eu falei, eu já ganhei, entendeu? Podcast Uma Opinião é um oferecimento do site robsongrossman.com, o lar dos melhores quadrinhos brasileiros de comédia surreal, absurda e nonsense. Acesse agora mesmo e leia a Cadeia HQ e as aventuras de Luli e Rob de graça e na íntegra. www.robsongrossman.com. E eu gostaria de deixar registrado aqui que eu tomei o chá e dessa vez eu não me molhei todo. Sim, metade tá na tua camisa e no microfone aí. Vou ter que trocar a roupa da cama daqui a pouco. Temperou a cama? Então agora nós vamos reviver um clássico aqui, não é, Vinícius? Exatamente. Exatamente! Exatamente. Vamos reviver um clássico,
Para, porra! Um quadro clássico que é o ABC da imbecilidade. Então, abrindo o nosso gerador aqui de letras, né? Nós tivemos aqui a letra B de bocal. O que veio à cabeça do senhor, meu querido Rovio Grosso, quando vê a palavra bocal? Bocal é uma boca fazendo um oral. Bicho de Deus. Bocal me lembra que o pior cheiro da história da humanidade é o bocal do orelhão de rodoviária. Eu estou morrendo. Ah, mas espera aí. Bocal geralmente não é aquela parada onde você coloca, sei lá, uma lâmpada? Mas o bocal do orelhão é a parte que fala, né? Porque o telefone tem duas partes, a de cima pra ouvir e a de baixo pra falar. A de cima pra ouvir e a de baixo pra falar. A de cima pra ouvir e a de baixo pra falar. A parte de baixo a gente chama de baixo. Bocal ali, que é o bocal. Se tiver um orelhão aí em Curitiba, que eu acho meio difícil, né? Sei lá, ainda tem tu alguns. acha um orelhão perdido. Se tu achar algum orelhão aí, qualquer orelhão, não precisa ser em rodoviária. Rodoviária é geralmente porque a pessoa chega, vem de viagem, né? E usa o orelhão porque o celular com certeza acabou a bateria, ou sei lá. E geralmente a pessoa viaja de longe, tá com aquele bafo de fome, e aí pega o orelhão pra ligar assim. Eu cheguei aqui na rodoviária. Eu tô cansado dessa viagem. Entendeu? Então, Eu acho que você acabou de imitar o teu pai. É coisa séria, velho. Tá idêntico. Mas tu achar um orelhão, pega o telefone e cheira a parte que fala, a parte do bocal ali. É o maior churume da história da humanidade, aquele cheirinho. I love dog shit. Cara, eu não sei o que é mais sensacional. Se é isso que você imaginou aí, que você lembrou, ou o fato de que talvez alguém que estiver ouvindo quando for numa rodoviária e ver um orelhão pode tentar fazer o teste, né? Ah, quem faz um negócio desse, hein? O senhor tem mais alguma coisa a acrescentar? É que eu pensei numa fusão muito louca aqui, porque você falou de cheiros desagradáveis, né? E aí eu lembrei do bocal no sentido de colocar uma lâmpada. E você falou que o bocal do telefone praticamente tem cheiro de cuzão. Então eu fiquei imaginando um cara colocando uma lâmpada no ânus. Quê? E será que se ele levar um choque, a lâmpada no ânus dele vai acender? Olha, é um raciocínio interessante. Te devia perguntar isso pro chat GPT. Vamos perguntar aqui então. Pera aí. Pergunte alguma coisa, tá? Se uma pessoa introduzir uma lâmpada em... Pô, tá frio aí, bicho. Quê? Tá pra caralho. Em seu anus. Aqui não. Foda-se! E receber um choque elétrico, a lâmpada acende. Irá acenderá, irá acender, Não, deixa eu ler. Lê. Tá. Essa é uma pergunta inusitada, mas vamos abordá-la com seriedade científica e responsabilidade. Em teoria, não. Uma lâmpada não acenderia se introduzida no ânus, no anus de uma pessoa e essa pessoa recebesse um choque elétrico. Aqui estão os principais motivos. Lâmpadas precisam de um circuito elétrico fechado.
Para uma lâmpada acender, ela precisa estar conectada a um circuito elétrico que forneça tensão, não confundir com tesão, adequada e corrente suficiente. No corpo humano não há um caminho elétrico controlado e fechado que possa alimentar uma lâmpada da maneira que fios elétricos fariam. O corpo humano não gera nem direciona eletricidade como uma tomada. O choque elétrico no corpo é perigoso justamente porque a corrente elétrica passa de uma maneira descontrolada, podendo causar lesões, paradas cardíacas ou morte, mas não é direcionada para acender um dispositivo como uma lâmpada. Um choque elétrico forte o suficiente para tentar, tá ali em itálico, para tentar acender uma lâmpada através do corpo humano, provavelmente causaria danos graves ou fatais antes de gerar qualquer iluminação. O corpo não tem a voltagem ou estrutura necessária para funcionar como fonte de energia elétrica útil. Lâmpadas modernas não funcionam sem o socket adequado. Uma lâmpada de filamento ou LED precisa estar em um socket próprio, com polos conectados à fonte elétrica. Apenas introduzi-la em um corpo não cria esta conexão. Se a sua pergunta é motivada por curiosidade, ficção ou humor, tudo bem. Mas vale sempre lembrar, não tente isso em hipótese alguma. A ideia é boa de quadro aí. Muito bem, agora voltando com aquilo que eu sei que vocês gostam que a gente faça. Vamos para a primeira notícia de hoje, que é o estudo com uma senhorinha centenária de 117 anos e esse estudo revela o segredo para a longevidade. Eu gosto de fumar. E aí, vamos ver se a gente tira alguma lição disso aqui. A minha vida é um depósito de lixo. Cientistas analisaram amostras de DNA, sangue, merda. Esse é muito fresco pra nós. É merda mesmo. DNA, sangue, merda e bactérias do intestino da centenária para entender o que ela tinha de diferente para poder viver tanto. Vamos esperar o posicionamento do Dedé Santana. Esse negócio de centenária é muito bom, porque eu lembro de uma notícia antiga que era a da centenária que alongava picas. Que é isso? A ciência pode ter encontrado algumas pistas sobre como é possível ter uma longevidade maior do que a maioria das pessoas. Um estudo publicado na revista Cell Reports Medicine, né? Eu já tô destreinado. Medicine. É Medicine? Medicine, né? Cell Reports Medicine, mano. Pelo amor de Deus. Nomes que eu não consigo reproduzir para você. Um estudo publicado na Cell Reports Medicine na última quarta-feira, dia 24 de setembro, analisou em detalhes a saúde de Mariah Branias. Irá me levar o cai para trás. Né, porque a mulher não era brasileira, então é Mariah, não é Maria. Maria Branias. Uma mulher caucasiana, brancona no caso, de origem espanhola. Ah, não, então é Maria Branias. Meu Deus! Mulher caucasiana. O cara tá lendo tudo errado. Esse é o Vinícius, que eu estava com saudades. O maior incompetente do Brasil. Esse é o cara mais burro do mundo. Obrigado, um beijo na top. Vamos aqui, uma mulher caucasiana brancona de origem espanhola que morreu no dia 19 de agosto de 2024 aos 117 anos e era considerada a pessoa mais velha do mundo viva naquele momento, né? Porque já teve seres humanos que passaram disso aí. Ela parece uma mistura da Palmeirinha com o cara dos Jogos Mortais. Durante a vida, Maria Branias chegou a enfrentar a Covid-19, perda auditiva e poucas limitações motoras, mas permaneceu lúcida até o último momento. Para entender a longevidade extrema da espanhola, a mulher era espanhola e no fim eu achei que ela era americana, mas tudo bem. Burro!
Para entender a longevidade extrema da espanhola, os pesquisadores examinaram seu DNA, sangue, merda e até bactérias do intestino. Como é que tinha ainda? Jamais saberemos. Eles compararam esses dados com pessoas mais jovens e com outros idosos longevos. A investigação mostrou que Maria tinha variantes genéticas raras que a protegiam contra doenças comuns do envelhecimento, como câncer e problemas cardíacos. Outro fator importante foi a baixa inflamação no organismo. Com a idade é comum que o corpo acumule inflamações silenciosas que aumentam o risco de doenças crônicas. No caso dela, esses marcadores estavam em níveis bem reduzidos. Além disso, a sua flora intestinal se parecia mais com a de pessoas décadas mais jovens, com muitas bactérias consideradas, entre aspas, boas, como a Bifidobacterium. Do Dedê, Ginkgo, Contadola. Bifidobacterium, sei lá, deve ser isso, que ajuda na digestão e na proteção do organismo. Um achado surpreendente foi que, mesmo com sinais normais de envelhecimento celular, sua idade biológica parecia bem mais jovem do que a cronológica. Isso sugere que envelhecer não significa necessariamente adoecer de forma grave. O estudo é único porque analisa em profundidade apenas uma pessoa extraordinária. Por isso, os cientistas destacam que não é possível generalizar os resultados para toda a população. Ainda assim, essas descobertas reforçam a importância de estudar genes, metabolismo e microbioma intestinal como caminhos para novas terapias que ajudem a envelhecer com mais saúde. O título da pesquisa faz referência justamente a isso. Combinação de genes raros, a combinação de genes raros protetores e de boas bactérias intestinais pode ter sido a chave que permitiu a essa senhora viver tanto e com qualidade. Então, seria hilário se eles tivessem errado e colocado uma velhinha a mais no bolo, né? E na verdade ela tivesse apenas 17 anos e fosse fodida desse jeito. Só que ela não lembra e acha que é velha porque ela tem Alzheimer. Haja droga! Seria bom mesmo se eles descobrissem como é que faz pra gente viver, sei lá, 300 anos. Porque, né, eu tenho crises existenciais todas as madrugadas que eu acordo desesperado, sabendo que um dia eu não estarei mais vivo e que não importa o quão bom seja a sua vida, um dia tudo vai acabar. Ela acaba. E você vai se fuder, e é aterrorizante pensar nisso, né? Porque a gente não sabe se a gente vai para uma outra existência, se a gente vai para um paraíso, se a gente vai para um inferno, para um purgatório, ou se vai vir um ET. Ou se simplesmente a gente vai dormir e não acordar mais. Vai vir um ET, vai enfiar uma sonda anal, ou se a gente vai deixar de ter consciência e fudeu tudo. Então esse é o tipo de merda, né, que assola as dúvidas da nossa existência. Ao contrário de você, que provavelmente acha que você vai peidar pra muzenga e você vai encontrar, sei lá, sua vovó. Oi, tudo bem? Que bom se você consegue ter esse tipo de pensamento. Certeza, né? Porque eu não consigo. Simplesmente não consegue, né, Moisés? Eu não consigo. Né? Dali a pouco pode cair uma estação espacial na minha cabeça e eu esqueço que eu existo e não penso mais nada. Eu vou pros infernos, vou pro céu, eu fico aqui, ou eu volto reencarnado numa joaninha. A gente não sabe, né? A gente não tem noção de onde é que a gente vai. Porque o bom também é envelhecer tendo uma, vamos dizer assim, lucidez e saúde no geral, né? Tipo, sim. Porque assim, o dia que meu pênis não subir mais vai ser o dia mais triste da minha vida.
Porque, né, quando chega a idade, o saco aumenta e o pinto amurcha, né? Então é bravo, né? Realmente. Eu acho que o pior de tudo é tu ficar acamado e consciente, né? Tipo, tu não falar, tu não poder falar, tu não poder se mexer e tal, mas tu ter consciência de que tu tá naquela merda de situação. Porra, pior que isso é pior ainda do que morrer. Isso me lembrou um filme que ele tem um conceito perturbador, mas ele é um filme bem antigo. Deixa eu até ver aqui. Cara, imagine como é que é a buceta de uma velha de 117 anos. Ah, cara, que imagem desgraçada, meu Deus. Que horror. Tá. É um filme de 1971, mas ele é em preto e branco. Daí eu achava que ele era mais velho, mas é artisticamente em preto e branco. É o Johnny Got His Gun, que eu acho que não deve ter nome em português, sei lá. É tipo um filme que tem um cara que ele é um soldado, e aí sei lá em qual guerra que ele tá lá, que dá uma merda, e daí ele volta, né, pra ser tratado. Só que o cara, ele não tem mais braços e nem pernas, e ele tá surdo, cego e mudo. Salve as almas! E aí, a parte mais, assim, bizarra e brutal do filme, né? Vou dar um puta spoiler, né? Mas, porra, é um filme de 71, né? Então, pelo amor de Deus, releve aqui. Que o cara, ele sabia código Morse, né? Então, ele faz um esquema lá pra ele poder usar código Morse. Não lembro se ele fica, sei lá, mexendo a cabeça ou coisa assim. E aí alguém lá consegue identificar que ele tá fazendo o código Morse, e daí a mensagem que ele tá passando é tipo, me mate. Aí você fala, caralho. E o pior é que o Metallica, ele fez uma música lá chamada One. Eu não sei ao certo como é que é o negócio, mas assim, é uma história parecida. E daí quando eles perceberam que a letra parecia com esse filme, eles meio que compraram os direitos do filme ou coisa assim, e daí tem uma versão do clipe com essa música que eles inserem cenas desse filme daí. Próxima! Vamos para a segunda notícia de hoje, que é a mulher do Largados e Pelados, a Tribo. Indigena, hein? E pelo jeito é da versão brasileira dessa série, né? Do spin-off brasileiro. Vamos aqui. Brasileira usa a vagina para pescar no reality. Porra! Mas pera aí, sabe por que ela usa a vagina para pescar no reality? É porque ela não consegue tirar a vagina para pescar no reality. Qual animal que come com rabo? Todos. Mas enfim, o que eu ia dizer, eu achei que tu ia falar porque ela pesca por causa do cheiro. Ela traz os peixes, o cheiro. Quem que você anda comendo aí, meu? Não, cheiro de bacalhau, que tu ia dizer. Pelo amor de Deus. Só se tá um cu podre na tua frente. Eu volto e meia me pego lembrando disso. De qualquer jeito que tu faça o bacalhau fica, Catingueta. Tem aquele cheiro de cu podre. Não, isso é verdade, cara. Porque uma vez a gente todo orgulhoso assim, nossa, compramos um bacalhau aqui pra fazer no final do ano, não sei o quê. Daí, mas tem que fazer bem feito aqui, né? Porque ele tem um cheiro forte, não sei o quê. Aí depois que tava pronto, porra, mas essa merda ainda tá fedendo. Aí tu disse, o Ricardo se matando de rir, tu disse, eu não consigo comer comida que fede. É tipo, sei lá, o cara vai comer bucho. Já começa, né, por que alguém comeria isso, né? Já começa por aí, né?
Não, mas tem uns loucos que gostam de comer essa merda, isso que é foda. A dona Marina Fukushima! Ah, é uma jaspa. Uma waifu, o japonês gosta de pescar, né? Então ele deve ter essa técnica milenar de usar. Gosta de enfiar enguia no cu também. O que poderia dar errado? A brasileira Marina Fukushima, de 32 anos, participante do reality Largados e Pelados à Tribo, desenvolveu um método inusitado para pescar na savana africana. Ela usa a própria vagina para atrair os peixes. O que aconteceu? Faz um boquete aqui, pelo amor de Deus. Ao entrar na água, Marina percebeu que peixes eram atraídos, entre aspas, por sua vagina, e passou isso a usar a seu favor. Ela já havia usado a mesma tática na segunda temporada da versão brasileira do programa. Não é possível. Eu não sei o que acontece, mas os peixes sempre querem ir nas minhas partes íntimas. Até eu iria nas partes íntimas dela. Mas o legal é as aspas que eles colocaram aqui, e colocaram o nome dela num travessão aqui, né? Tipo, que é como se ela fosse a autora da frase. Isso tá muito uma cara de uma frase filosófica. Sim, tipo assim, lá, batatinha citações. Quando nasce espalha rama pelo chão. Clarice Lispector. Crítica social. Isso. Ai, cara, é a famosa frase pra estampar a lápide, né? Tá rolando assim várias frases que tu lê lá do opensador.com, que tem aquele site que reúne várias frases, né? E aí aparece assim, ó, eu não sei o que acontece, mas os peixes sempre querem ir nas minhas partes íntimas. Marina Fukushima. Que baita frase. Isso é na parte da frente, né? Se fosse a parte de trás ia ser o peixe pacu. Ou então pirar o cu também. Também? Pode ser. Daí ele pira num cuzão. Ai, meu Deus. Olha aqui, ó. No terceiro episódio do reality, Marina senta de pernas abertas na beira do rio e pesca com a ajuda de uma peneira. E a ideia deu certo, já que ela conseguiu pegar vários peixes pequenos para comer com o seu grupo mais tarde. Raíza, parte do grupo de Marina no programa, se divertiu com o talento da colega. Perereca poderosa. Já temos a isca garantida sempre. Essa menina tem a perereca de ouro. Meu Deus. É uma Golden Shota. Parabéns, você desbloqueou a skin Golden Shota. Meu, tem uma cara meio de psicopata, né? Mas tudo bem. Então, na verdade, agora eu tô pensando na existência do programa em si, né? Tipo, caralho, eu já sabia que isso existia, né? Mas eu nunca, assisti. Mas pensando aqui, tipo, é um programa daqueles, entre aspas, de sobrevivência. Só que o chamariz do negócio é que a pessoa tá pelada. E como é que é? Tá na merda lá da selva pelada. Tipo, e não adianta nada, porque eles censuram tudo. Então só vai ter trabalho da pessoa na hora de editar lá. E também isso traz aquela questão que eu já falei uma vez, que era acho que era do negócio de nudismo lá, praia de nudismo, sei lá o que. Tipo, como que você não fica com uma ereção perpétua participando de um programa desse, cara? No mínimo os caras são putão. É uma questão de viadagem. Só se for isso então, porque, porra... Não, o pior é se o cara é bissexual, né? Tipo, ele fica... Ele tem que aguentar as mulheres e os homens. Então, aí o cara vai ficar com priapismo, praticamente. O PSQ tem que fazer uma nova versão desse programa chamado Largados, Pelados e Tarados. Só a favor. E eu sou a favor também de propor aí pro Discovery, sei lá, que é o dono dessa merda, a HBO, sei lá quem é que é o dono dessa porra aí. Sou a favor de propor o seguinte: no HBO Max, que eu acho que é onde eles salvam aí os programas, né, onde eles usam o programa para divulgar no streaming, eu sou a favor de vocês criarem uma versão sem censura,
só pro stream. Imagina o que vai chover de assinatura pra vocês. Muito prazer, eu sou o garoto erótico. Ele fica de pé 24 horas. Nossa, olha, eu tô dando a ideia aqui pra vocês lavarem a égua com dinheiro. Pois Tarado. Porque se tem gente que vê thumbnail, clickbait no YouTube achando que é putaria, e aí o vídeo tem 1 milhão de visualizações e é uma mulher gemendo, filmando o nada, imagine um programa desse, né? Que vai mostrar uma mulher pescando usando a chavasca. Ai, que nojo. Se bem que tem umas lá que até é melhor que esteja tapado, né? E sem falar que esses programas eles são meio merdas, assim, porque você nunca vai correr um perigo real, né? Já que tem a porra do cameraman, tem o cara que tá segurando lá o microfone, aquele boom lá, né? Tem a porra do diretor, tem a equipe de socorristas, então se der uma merda os caras vão salvar lá a pessoa. É um negócio muito idiota isso aí. Tem gente que fica alérgico aos mosquitos. Nossa. Vamos então para a última de hoje, que é o filme do Maurício de Souza. Veja o que esperar da cinebiografia. Agora, do nada, eu abri aqui essa notícia e apareceu ali do lado: crânio de 1 milhão de anos desafia a crença sobre a evolução humana. E é do Maurício de Souza. Sim, porque ele tá com quase 1 milhão de anos. Longa-metragem chega aos cinemas no dia 23 de outubro e é protagonizado pelo filho do cartunista Mauro Souza. Ah, não. Né, eu achei que era o Yuji. No cabelinho. É, pior que o Yuji fez parte da minha infância. Vamos aqui. Cartunista Maurício de Souza completa 90 anos em outubro e, em celebração à sua vida e ao seu legado, uma cinebiografia sobre a sua história chega aos cinemas em breve. Antes de Departamento de Narcótico. É que isso aí é antes de a estreia, no fim ficou antes de a estreia nas telonas em 23 de outubro. A CNN teve a chance de assistir ao longa-metragem Maurício de Souza, o filme, e detalha abaixo o que você pode esperar da obra. Um monte de bosta. Vamos lá. No papel de Maurício de Souza está Mauro Souza, um dos 10 filhos do cartunista. Meu Deus. Um dos 10 filhos do cartunista que faz a sua estreia no cinema. O material ainda traz cenas inéditas, revelando momentos marcantes da vida do quadrinista, desde a sua infância até a publicação do seu primeiro gibi. Tá, mas peraí, isso é documentário ou é ficção? Porque se fala que traz cenas inéditas e é um filme, só pode ser cenas inéditas, né, caralho? Eu acho que eles vão fazer que nem eles fizeram naquele super conceituado filme chamado Mamonas Assassinas, o filme. Que Deus tenha piedade da minha alma. Eu quase cuspi aqui na espuma do microfone. Meu Deus do céu. Vou dar um peito. Tá, pronto. Quando pequeno, o artista Maurício de Souza será interpretado por Diego Laumar. Emílio Orciolo Neto e Natália Lage, que é mais conhecida por ser a namorada do Tuco na Grande Família, viverão os papéis de Antônio e Petronilha. Meu Deus. Os pais de Maurício. Petronilha, cara. A dona Petronilha, essa aí nasceu com 100 anos de idade já. O filme ainda destaca o vínculo com Vó Dita, que vai ser interpretado pela Cunegundes, Elizabeth Savala. Essa Vó Dita, a maldita, só a título de curiosidade, ela é a vovó que aparece nas histórias do Chico Bento. Parece o Robson, que mete todo mundo que ele conhece na história. Além de retratar a busca pela realização do seu sonho, a obra ainda ilustra a criação de clássicos personagens como Mônica, Magali, Cebolinha e Cascão e tantos outros que não cabe colocar, né, porque é uma trupe inteira, e que foram inspirados em membros de sua família ou personalidades de sua convivência. O elenco também conta com Tati Lopes, na verdade é a Tati Lopes, que tem o TH ali, né, então é Tati Lopes. Otton Bastos, que fez o
Ele fez uma novela na Globo, que eu não vou lembrar o nome da porra do personagem dele lá. Phil Collins. E Clara Gallinari, meu Deus, Clara Gallinari, e tem direção e roteiro de Pedro Vasconcelos, e aí ele colocou ali um, entre parênteses, fala sério, mãe. Não sei que porra é essa, deve ser uma produção que ele deve ter feito. Então, que merda é tem que falar, porque senão ninguém conhece que é o cara, né? Em parceria com Paulo Cursino, que foi o diretor, ou sei lá, do Mussum O Filmes, e co-direção de Rafael Salgado. Deve ter o Rafael Doce também. Enfim. A gente já fez, né, vários reacts relacionados ao universo da Turma da Mônica, e assim, dá pra perceber que eles espremeram tanto a laranja da Turma da Mônica, né, que agora, ao invés de eles fazerem filmes com os personagens da Turma da Mônica, eles pensaram, pô, tá aí uma coisa que a gente não fez até agora, né, vamos fazer um filme sobre o autor da Turma da Mônica, né, o criador, o Maurício de Souza e tal. Só que assim, a gente não costuma ver muita coisa sendo falada da vida pessoal do Maurício. Então eu imagino que seja uma coisa mais que o pessoal chama de chapa branca, né? Tipo, não vai mostrar o cara sendo um cuzão e coisa do tipo. Porque assim, as primeiras histórias da Turma da Mônica ali, eu acho que até mais ou menos ali o final dos anos 80, até o comecinho dos anos 90, elas ainda eram assim mais de zoeira, não tinham uma preocupação muito grande com o politicamente correto e blá blá blá. Dos anos 90 para frente, meio que mudou vamos dizer, que a gente tava falando já hoje, a linha editorial do cara, e não era mais tipo, qualquer pessoa pode ler a Turma da Mônica que pode achar engraçado isso daqui. É tipo, vamos fazer histórias para crianças e com nada polêmico e moral da história e não sei o que. Assumo, né, a importância que tem a Turma da Mônica para os quadrinhos brasileiros e tal. Só que é foda, porque ao mesmo tempo que ele criou praticamente um monopólio, né, que no Brasil, quando você pensa em publicação impressa de comédia, só tem a porra da Turma da Mônica. Eu acho que tem algumas coisas alguns caminhos que ele fez que não foram muito legais, né? O primeiro é essa questão aí do politicamente correto, que teve uma época que foram disponibilizadas as histórias lá e tal, e as antigas eles meio que deram umas putas censuradas, assim, eles modificavam a história para não ter coisa polêmica e tudo mais. Eu acho isso meio merda, porque tipo, beleza, você não quer fazer mais é uma coisa. Agora você ficar alterando a obra original porque você acha que era polêmico e não sei o que, isso eu acho babaquice. Aí tem uma outra questão que o Maurício de Souza, eu não sei quantas histórias ele de fato escreveu, porque no começo ele era tipo Stan Lee, ele ainda desenhava e escrevia as próprias histórias, mas conforme o negócio foi ficando famoso, ele meio que terceirizou o negócio. E ele era meio pau no cu porque ele não queria colocar os créditos de quem desenhou e quem escreveu o roteiro de determinadas histórias. Então os caras trabalhavam para ele, recebiam um salário e no fim aparecia lá o nome dele, lá, Maurício de Souza, porque ele tinha medo que alguém grande. Porque ele tinha medo que alguém pudesse querer meio que pegar parte dos direitos autorais dele e blá blá blá. Depois de um tempo ele até começou a fazer isso daí, mas até ele fazer, né, foram, sei lá, décadas. E tem a última questão que é assim, tudo bem que o cara tem 10 filhos para cuidar, mas eu acho que chega um ponto que tem certas escolhas que eu acho meio exageradas, né? Por exemplo, se você for ver, tem macarrão instantâneo da Turma da Mônica, tem maçã com a marca da Turma da Mônica e não sei o que. Tipo, você fazer bonecos, camisetas, esse tipo de merchandising eu acho ok. Agora só falta ter o caixão da Turma da Mônica, né? Então eu acho meio exagerado. Tipo assim, se um dia as minhas histórias em quadrinhos fizessem sucesso e alguém chegasse e falasse, a gente tá querendo fazer uma linha de bonecos aqui, de camisetas e coisa do tipo, jogos de videogame, sei lá. Aí eu falo, não, beleza, vamos fazer.
Agora, se um cara chegar pra mim, eu tô querendo fazer uma banana aqui com a marca do Lully Hobby. Por quê? Porque na história A Ilha das Confusões eles falam sobre bananas e não sei o quê. Não, aí também não dá, né, meu? Porra. Tipo, quanto de dinheiro você precisa? Sem falar que hoje em dia eu não sei como é que as histórias ainda são publicadas, porque se fosse uma ou outra até vai, mas é tanta história que ainda é publicada hoje em dia que eu só consigo pensar que deve ser uma lavagem de dinheiro, porque quantas pessoas você vê na rua, no ônibus ou na casa dela lendo Turma da Mônica? Ninguém lê. Pior que eu li antigamente, mas isso quando eu tinha, sei lá, até os meus 10, 11 anos eu lia, né? Depois eu acabei meio que largando de mão. Porque quando você, que nem lá, que eu dei o exemplo dos anos 90 e tudo mais, quando você tem lá, sei lá, dos seus 8 até uns 10, 11 anos, você lê a Turma da Mônica, você acha engraçado e blá blá blá. Só que quando você tá lá com seus 12, 13 anos pra frente, você pensa assim, tá, por que eu vou ler a porra da Turma da Mônica se eu posso ler, sei lá, o Cavaleiros do Zodíaco, entendeu? O Naruto, coisa do tipo. Então, sim, o cara vai cagar pra Turma da Mônica. Acabam se interessando por leituras mais adultas, digamos, né? 100% safadão! Eu vou te contar, eu consegui ter acesso a algumas histórias mais recentes, né, de uns anos pra cá. Não físico, mas eu li na internet mesmo. Cara, o desenho da Turma da Mônica, do gibi, dos quadrinhos, cara, é deprimente. É deprimente o desenho, inclusive eu te mandei faz um tempão já atrás, que os caras mandaram, os caras pegaram uma revista, não digo atual, mas de uns tempos recentes assim, e eles tiraram foto, ou tiraram print, não lembro agora, e mandaram em grupos de Facebook, até do Instagram também, criticando realmente o desleixo, porque tá um desleixo, cara, o desenho das historinhas, eu me apavorei. Só existe uma solução! Pau no cuzão! Pois é. Tá louco. Já deu o que tinha que dar, né? O brasileiro não lê merda nenhuma hoje em dia. E assim, uma coisa que me deixou pistola com a Turma da Mônica, até mais do que as coisas que eu comentei ali, é a porra da Turma da Mônica jovem. Porque o que acontece? O Maurício pensou, bom, eu tô perdendo público aqui pra galera que compra mangá. O que eu posso fazer? Já sei, vamos fazer histórias aqui da Turma da Mônica estilo mangá. Só que não é bem um estilo mangá, é tipo, tem um traço, uma expressão, uma coisa que até lembra o mangá, mas é aquela coisa meio mistureba, meio Frankenstein assim e tal. E o que é mais bizarro disso tudo é que, pela lógica, a Turma da Mônica jovem seria para as crianças que não estavam mais achando graça na Turma da Mônica. Então vamos supor, o moleque de 14 anos, que é isso? Ao invés de ele ler o Dragon Ball Z, leria a porra da Turma da Mônica jovem. Só que o problema é que as histórias elas são tão infantis quanto as da Turma da Mônica normal. Então é muito mais fácil a criança de 8, 9 anos ler a Turma da Mônica jovem do que aquele que supostamente era para ser o público da porra da Turma da Mônica jovem. Cara, até dava uma leve adultização nas histórias, mas muito sutil, assim, nada demais, assim, né? Nada fora do negócio. É umas histórias ruins que não se sustenta e não é tão jovem, não é tão adolescente como deveria ser. Para encerrar esse assunto aí, a gente recomenda que, se você é criança, na verdade você nem deveria estar ouvindo isso aqui, né? Mas se você é criança, leia a Turma da Mônica e a Turma da Mônica jovem, mas se você já tem lá os seus 14 anos, leia As Encrencas de Lully Hobby no site robsongrossman.com. Podcast Uma Opinião é um oferecimento do site robsongrossman.com. Aê! Inclusive eu tenho que ler a última porque eu não li, porque eu tava trabalhando na hora que tu mandou lá e eu me esqueci. O quê?
Trabalhando. Considerações finais do podcast Uma Opinião de hoje, lembrando sempre pra você as nossas redes sociais, que agora eu já nem lembro mais, ainda existe o Linktree? Sim. Porém, o nosso grupo, entre aspas, secreto, que não é secreto, né? O nosso grupo aberto no WhatsApp, a gente não tá divulgando mais o link porque um bando de filha da puta tava entrando lá para fazer spam de jogo do Tigrinho, e era tudo conta, sei lá, da Índia, querendo meter uns vírus na gente lá, e também porque tinham algumas pessoas meio bizarras que estavam entrando lá. Inclusive a gente tirou, né, o Luciano, não o meu amigo particular Luciano, mas o outro Luciano, também conhecido como Salem Salino, porque ele tava numas viagens meio bizarras lá, religiosas, mas a gente tá torcendo para que ele saia dessa seita e, sei lá, faça sexo. Nem que seja com as gordaças que ele gosta. O senhor tava muito crente pro nosso gosto. Mas se serve de consolo, né? O senhor é mais legal que o Ivan, tá bom? Então... É verdade. Com certeza, eu já fico elogio pro senhor. Então se você quer saber aí o nosso Spotify de Uma Opinião, se você quer o link do nosso canal no YouTube também, o site do Robson também tá ali, o Instagram do Robson também tá ali. Então você acesse o link tr.ee/protoscole e não se esqueça também de que o nosso contato, né, pelo e-mail, né? Então se você quer entrar no nosso grupo do WhatsApp, você mande um e-mail pra gente, que aí a gente manda o link do grupo pra você, pra não dar essa merda dos spam. Então você nos mande um e-mail lá para o protoscole@gmail.com. Então, meu querido Robson Grossman, teu Instagram, teu site e tudo mais? Então, meu site é robsongrossman.com. A terceira temporada do Luli Hobby, ela já passou da metade aí, né? A gente pretende chegar até o final do ano, depois compilar tudo e lançar num volume, né, com conteúdos adicionais e tudo mais. Então, a cada mês aí está sendo colocada uma história nova de 20 páginas. Então, sempre vocês podem ter certeza que, né, todo mês vai ter uma história muito louca nova lá para vocês conferirem. E também tem uma outra questão, que assim, a gente tinha um perfil no Instagram que era do Produções Sem Qualidade, só que a gente achou que esse perfil ele era meio inútil, porque a gente deixou na mão de certos membros aí, que no começo eles até postavam uma coisa e outra e tal, mas realmente, né, eles têm, né, questões pessoais e tudo mais, então eles não tinham tempo também para ficar postando toda hora e tudo mais. E eu também, uma época, comecei a colocar lá os avisos, tipo, tem react novo, tem episódio novo, não sei o que. Só que eu achava isso meio merda, assim, porque era só isso que a gente ficava colocando lá. Então daí eu pensei assim, quer saber de uma coisa? Foda-se. E daí eu transformei no meu perfil pessoal. Então, se você por algum motivo quiser falar comigo, quiser perguntar alguma coisa, enfim, é o grossman.br. Grossman, né, com 2 S, 2 N's, .br. E basicamente eu posto fotos idiotas lá, principalmente os TBTs que eu faço, né? Toda quinta-feira eu coloco alguma fotinho clássica. Bom, então, gente, também eu queria deixar um grande abraço aí para 3 pessoas que estavam sempre comentando nos nossos vídeos. Espero que voltem a comentar nesse também, que é o nosso querido Eduardo, parceiro, aquele abraço para ele. Um grande abraço também pro nosso querido Luiz Goiaba, que tá sempre junto com a gente, que implorava pela volta de Uma Opinião e que agora voltou. Aos pouquinhos, né? Vamos ver como é que vai andar a carruagem aí. Tomara que eu quero que volte, mas aí os caras têm que ajudar a gente também. E também um grande abraço pro nosso querido Alessandro Santos aí, que não tá no nosso WhatsApp, não tá aí na nossa convivência mais direta, mas participava sempre dos comentários e nas lives que a gente fez, né, no final do ano, principalmente aquela última que a gente fez, ele tava ali muito ativo.
Então, um grande abraço também pro Alessandro Santos, que tá sempre com a gente. Espero que continue agora na nossa retomada. Então, vamos aqui para as minhas redes sociais. O meu Instagram é @vini_lourenço, o meu Twitter X é @viniciusql1, meu YouTube é youtube.com/viniciusql1 e o meu Facebook morreu, então deixa quieto. Eu não tenho mais Facebook, então são só esses 3 aí. E reforçando, então, o nosso Linktree continua funcionando, tá tudo lá. Você que queira entrar nos nossos 3 Spotifys, que ainda existem, né? O Made for TV, o Mídia Redonda e Uma Opinião estão lá. O Instagram do Robson e o site do Robson também estão lá. E o nosso canal do YouTube também estão lá. Então, reforçando o link tr.ee/ProdSquad. E o Mídia Redonda, ele tá meio morto aí, mas de repente a gente pode voltar. É porque a audiência tava muito baixa. Tinha episódio que tinha tipo uma reprodução, então isso quer dizer que nem quem gravou, nem quem participou tá ouvindo, aí fica triste, né? É verdade, mas eu acho que talvez a gente possa retomá-lo aí. Mas é isso aí, gurizada, ficamos por aqui com o podcast Uma Opinião deste mês. Fiquem com Deus, um beijo na alma de todos vocês e até o mês que vem. Tchau! Podcast Uma Opinião. Podcast Uma Opinião. Line pomos já aquilo. Discontinue. Olha, eu acho que até que ficou bom, hein? Pra quem não gravava há meses. E também a gente não escolheu nenhuma matéria. A gente abriu o site tipo, essa parece ser interessante, essa daqui também, essa da outra também. E no fim a gente conseguiu falar merdas, que era o... É o intuito principal.